Hello people, quem vos fala é Nox aqui e mais um hash do VTuber favorito, claro, o mais belo de todos, trazendo aqui pra vocês música de Brulok, Hugo, a França, Mensageiro, um título mais ou menos interessante, afinal de contas, eu não consigo ver o Hugo como Mensageiro. Pior que a ideia de destino dele combina com o Mensageiro, mas eu não sei. Então, o fundo é basicamente a França, o uniforme dele lembra muito a Barcelona, eu não sei porquê, mas ele lembra muito a Barcelona. É bizarro. Então, like, compartilhe e comente. Tá? Comente qualquer coisa. E eu tô falando baixo por aqui tá noite. O microfone vai estar alto. Eu tô falando baixo pra cacete, tá? Então, deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Vai ficar muito estourado na gravação. Então, embora Kaito Brulock. Kaito Bastante voltou, né? Depois de tanto tempo sem postar nada. Eu acho muito interessante que a batalha. Que a partida da França versus Brulock é uma batalha. Uma luta sobre Eus. Eu vou explicar isso melhor na música da França versus Bullock. Tá, então, eu espero que eu explique aqui. Mas é um bagulho bem da filosofia mesmo. Bem profundo, bem legal. Analisando os dados, possíveis resultados. Então esses serão os nossos adversários. Juro que não entendi o que vocês veem demais. Esse oranges aqui. E não dentro pra ver o quão rápido ele lê. Ele vai tudo no. E pô, o cara já leu tudo em 1 milissegundo. Mas realmente é um ponto interessante. Em nenhum momento da obra, o Bullock estuda seu próximo oponente. Isso é bizarro. Eles nunca procuram saber quem é esse próximo oponente. É claro que no jogo do Bastard, eles viram o Rin, o Shidou jogar, eles conheceram o Charles. Mas, e depois? O Bullock, o Japão nunca olhou, tentou saber quem eles enfrentavam. Na primeira partida, eles não sabiam nada sobre a Nigéria. Por uma partida mesmo, descobri que o Anase era a estrela, o ápice do time da Nigéria. E à toa que no time da França, eles só sabiam da existência do Charles e do Julianock. Eles não sabiam nem que era Hugo. Essa é a ideia. Então, realmente, isso é algo bizarro, porque o Hugo estudou o Bullock completamente, mas o Bullock nunca deu o trabalho de estudar para o outro time. E claro que já mostra uma vantagem imensa que a França tinha sobre o Bullock. Eles tinham todas as informações necessárias para vencer. E o Bullock estava completamente um tiro no escuro. Eles não sabiam absolutamente nada. E isso é bizarro. Cara, como tu vai pra um partido de futebol sem conhecer teu oponente? É bizarro. Ô, louco. Comece o jogo, quero todos avançando. Perfeitamente coordenados. Uma vez eu quero testar. Nem viram a cor da bola e vejo de algo já abre pra cá. Mais fácil que eu pensava. Nada lindo esperado. O Isaac eu consegui anular. É o Isaac que roubou pro Bastard? É o Isaac que roubou pro Bastard, não é? É o pro Bastard. Olha só pra suas caras, vocês estão desesperados. Mas não entendam errado, não sou hora da bala. Não somos o bastante para vencer. Isaac hoje não me leve a mal. Desculpa, o topo não é pra você. Deu. Foi aqui que o Isaac sentiu uma coisa. O Isaac sentiu uma verdadeira peça, a verdadeira engrenagem enorme. É, Isaac, safadinho. Curioso. Que é isso, paizão? Então vamos lá, isso quer dizer que não pode parar. O time todo vai colapsar. Concorda que deveria estar feliz com isso, mas eu sei que você não tá. Não consegue dormir nem descansar. Seu corpo treme, tem falta de ar. Essa pressão que eu não pode aguentar. Outros conseguem aguentar facilmente. Como que você deve se perguntar? É porque eu não sou diferente. Eu vejo. Não, antes de pegar o refrão, deixa eu mandar uma ideia aqui. Basicamente, eu explicar isso melhor quando acabar o refrão. Ah, tomando no cu. Você vai responder o que eu tô pensando. A referência.
Claro que é o Pelé. É o Bastard. Porque eu acho que essa ideia do Hugo, quando menciona isso, não é certa. Basicamente porque pegamos a ideia do Loki e o Zag e olhamos mais de perto e percebemos que existia um diferencial. Só você olhar quem era Loki e quem é Zag. Zag era um estudante de ensino médio e que almejava sonhar por ser um atacante de futebol. Jogador de ensino médio, né? O time nunca chegou numa posição alta. O Jordan Locke era basicamente o gênio da França, a nova geração da França. Então o Locke sempre esteve no topo. Então é mais comum ele estar se acostumado com esse sentimento que o Zag, por exemplo, que nunca alcançou nada. Entendeu? O início da obra inteira, o Zag nunca foi o número 1. Ele começou por o mais baixo, foi se tornar o número 1 de fato após a partida do PSG versus Bastard. Entende? Então aquilo tudo ainda era novo, o sentimento, a ansiedade no peito, tudo era muito novo, a pressão. Então pro Loki, pro Rin, era muito mais fácil manter, justamente porque eles já estavam acostumados desse primeiro. O Rin começou o projeto sendo o número 1. Entendeu? Na partida do Japão versus pro Loki, que não, o Rin foi MVP. Desarmou o Sai, fez um gol, conseguiu. Pô, o cara passou o campo inteiro. Ele foi o MVP, mas tem vários pontos aí também. Então, realmente, não dá pra considerar muito bem essa parte. Mas o refrão ficou bem interessante. Ele pega bastante a ideia do Hugo sobre destino. Você consegue ver as engrenagens em todos os lugares, que é uma referência clara ao personagem, porque o próprio fluxo do Hugo são engrenagens. É como se fosse algo mecânico, entende? Isso é legal. E quando o Hugo fala engrenagem sem girar, ele tá falando basicamente sobre o Zag. O Zag, ele tem tudo para ser um meio campista. Só que o Hugo não entende como alguém consegue ser perfeitamente para se encaixar em uma máquina. Não quer. O Zag, ele rejeita a própria ideia dele ser um meio campista. Tem até um painel que, primeiro encontro os dois, o Hugo tá travando o Zag, né, pedindo ele fazer o chute, o voleio, e aquele voleio de arma invertida. E o Zag fala: você acha que eu não sei que eu nasci pra ser um meio campista? Algo assim. Ele chama o Hugo pra um X1. Ele perde. O Zaga sabia que ele tinha tudo pra ser meio campista. Mesmo assim, ele rejeita essa ideia. Ele consegue provar realmente que consegue ser um atacante no final da partida. Tudo isso define suas capacidades. Eu concluo então a partir disso. As pessoas não são iguais enquanto nascem. Nunca foram. Existe um jeito adequado de viver conforme suas habilidades. E aqueles que tentam arrumar ao contrário nunca alcançaram nada de verdade. Será? Ser o segundo não significa sempre que o primeiro e sim. Usar meu talento pra fazer chegar em lugares que não chegariam sem mim. Deixe os holofotes para o gênio. Somos do tipo que dá sobre a tua. Você que sabe que eu tô certo. E Zag, a escolha é sua. A escolha é sua. Todos se movimentando igual peças de xadrez. A escolha é sua. Sei exatamente como para cada um de você. A escolha é sua. Se quer provar que eu tô errado, se quer refutar minha tese, é só você marcar um gol. O que você não consegue? Sempre entende os outros melhor do que eu entendo eu mesmo. Sempre pude reparar em todos os seus erros. Fazendo som de ser coerência é meu talento. Minha meta é uma só, ter mais confiança no mundo do que o rei do futebol. A sua mente tá em choque agora que você entendeu. Na verdade, meu ego é bem maior que o seu. Eu acho que a trilogia do Hugo é basicamente o seu talento é enfiar a própria lógica dele na cabeça dos outros. O Hugo é bom com palavras, isso é fato. Ele consegue muito facilmente enfiar a própria lógica dele na cabeça dos outros. E realmente funciona, já que o próprio Zay, metade da partida inteira, fica com aquela dúvida entre a filosofia do ego ou a filosofia imposta pelo Hugo. E é por isso que eu vou abordar um tema mais profundo na partida da França versus Block, para ser mais fácil de entender o que eu quero dizer. Mas como eu falei, é uma batalha de erros para provar qual visão entre os dois é a melhor, entende? Então isso acontece. Um lugar. O BF dele. Que aura. Nunca serão os melhores. Tudo que o Block formou. Alienados que a todo custo agradam o trem. Ai, pela ferida. Acho que eu esperei muito de vocês. Adeus, nós vamos ver.
Que isso, paizão? Calma. Mogou. Já comento, tá? Pensando que não grande, eu quero ser maior que o rei. Agora até parece o Pelé ali, ó. Parece o Julian Locke, parece o Pelé. Mas voltando aqui no final. Então, eu acho bem legal que ele aborda que não foi citado na música, mas acontece no mangá. É que vocês. Nessa parte, realmente, o Izagi prevê a ação do Hugo e vence a sua teoria. O Izagi basicamente chega no Ivo e fala: vamos, se você fala tanto de sorte, vamos pra uma batalha de sorte. E sim, os dois lutam uma batalha de sorte. E adivinha ou não? O Izagi vence essa batalha de sorte. O Hugo erra a previsão dele, impedindo o Izagi pela direita. O Izagi corta, faz uma fita pra esquerda, se vira para abrir uma área pro gol e fazer o chute. E nesse momento é interessante ver porque o Hugo fala: meu destino vai perder. E o Hugo consegue semelhar. Ele fica assustado nessa parte, porque ele sabe que se não fosse o Rin, o destino dele, a teoria dele, iria perder naquele exato momento. Porque aquele que ele identificava como sendo o ápice de meio campista iria realizar um gol. Ia provar que a teoria do Hugo não estava tão correta quando ele pensava. Isso é um bagulho interessante. Realmente, o Brock perdeu pela própria ideologia imposta pelo ego. Afinal de contas, na visão do Brock, o Rin não está errado. O próprio Zag fala: o Rin não estava errado. O Rin fez o que o ego mandava, buscar seu próprio gol. Mesmo que isso significasse a derrota do time, entende? Só que, claro, outra parte que não percebeu é que, bem, apesar de que fazer o próprio gol, o Rin não era um especialista em chute direto. O Rin é o cara é um monstro de chute na curva. Mas chute direto, o Izag é o mestre. Entende? Então, sim, se o Rin conseguisse manejar uma bola com um chute direto, ele provavelmente conseguiria fazer um gol. E você ia ter roubado o Izag. Então, culpar o Rin por fazer ele ser a derrota do time ainda é um pouco superficial. Porque ele basicamente segue a ideia do Brulock. De forma muito literal. Entende? E isso também prova. É mais interessante ver como que o Urlock consegue se contra-argumentar na própria teoria. Fica mais fácil mostrar que o ego tá errado. Isso é bizarro, tá? Não, exatamente. Porque afinal de contas, a teoria dele perdeu no final. Isaac provou que a teoria dele tá certa, que a teoria do Hugo não era tão correta assim. Bizarro, né, cara? Foi bizarro. Mas a música do Hugo, muito boa. Eu acho que pegou muito bem a ideia do Hugo. Apesar de mudar umas coisinhas ou outras sobre o mangá, eu achei muito interessante. Então foi foda demais. Essa parte deu uma dentro. Foi foda demais. Eu acho que eu me lembro muito como personagem, como um fluxo do personagem do Hugo é em toda essa parte de engrenagens. E eu tô muito ansioso pra ver como vai ser a música da França versus Brulock. E tudo mais. Essa parte que é interessante é como se o Hugo estivesse jogando o Zag na sua teoria, mostrando pra ele como é ser o segundo melhor cara, no caso, né? O campista, como funciona a máquina por inteiro. Mas basicamente a parte desse resumo no Hugo sendo humilhando o Zag a todo momento, gratuitamente. Falando: hoje você vai assistir a peça branquela. É a engrenagem. É nesse naipe aí. Então, se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilhe, comente. E, cara, vamos relevar a parte que o Brulock foi. Essa luta, essa parte foi pra parte de um roteiro. Porque não sei. Então, os caras tirou, os caras não vão explorar o oponente deles. Pô, olhar o oponente, foda-se. Esse bagulho é jogar na raça, no escuro mesmo. Então, curte a música, deixa o like, compartilhe, comente. E até mais.